Olá, eu sou a Bianca, estudante do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário FAM, e hoje, junto do meu grupo de projeto interdisciplinar, vamos falar sobre os impactos do descarte incorreto de antibióticos, principalmente da classe da cefalosporina e o seu impacto ambiental, com ênfase na perspectiva de saúde única One Health. Bom, você já parou para pensar onde o seu remédio, o remédio do seu pet, vai parar depois de descartado? O descarte incorreto de medicamentos é um problema que afeta a saúde de todos, né? Afinal, a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente estão todos conectados. E nesse vídeo, nós queremos conscientizar todos sobre o impacto do descarte incorreto e abordar as principais classes de antibióticos usados, tanto no tratamento da medicina humana quanto da medicina veterinária. Olá, me chamo Mariana, estou cursando o 4º semestre de Medicina Veterinária. Vou falar um pouco sobre as classes dos antibióticos e quais são mais usadas tanto nos animais quanto nos humanos. Um breve resumo do que é um antibiótico, também conhecido como antimicrobiano pela medicina, são os fármacos que vão inibir o crescimento ou causar a morte de bactéria, porque eles têm uma seletividade tóxica, então isso dá a capacidade tanto deles lesar quanto causar a morte de micro-organismos. Eles são direcionados contra bactérias, fungos, vírus, parasitas, são importantes também tanto para tratamento quanto para prevenção de infecções. E eles possuem classes, porque existem muitos, eles têm muitos mecanismos de ação e eles agem em locais diferentes dos micro-organismos. Eu não vou conseguir falar de todos, porque são muitos, então eu vou focar na que é mais importante para o nosso vídeo, que é a que é mais usada tanto nos animais quanto nos humanos. Essa é a classe dos antimicrobianos beta-lactâmicos, então a estrutura molecular deles é em forma de anel. Esse anel é chamado de anel beta-lactâmico e é justamente ele que vai ali impedir a formação da parede bacteriana. Então, a bactéria vai ficar muito frágil e não vai conseguir se desenvolver. Eles também são divididos em classes, porque existem muitas, né? Então, falando um pouquinho das classes, a gente tem as penicilinas, que é a primeira classe a ser descoberta. Um fármaco que é derivado dela é a amoxicilina, né? Um fármaco bem conhecido. Temos também a classe dos carbapenêmicos, que vão inibir a transpeptidação, que é um processo fundamental para a formação da bactéria. Os monobactâmicos, que vão inibir uma enzima que também é muito fundamental para a bactéria se desenvolver, deixando ela frágil. E temos as cefalosporinas também, são bem utilizadas, elas interferem na produção da parede bacteriana e destroem as bactérias. Então, agora trazendo aqui um pouquinho dos exemplos, né, desses antibióticos usados nos animais, primeiramente, a gente tem a classe das penicilinas, que são a amoxicilina e a ampicilina, elas são usadas para o tratamento de infecções de pele, respiratórias, urinárias. As cefalosporinas, a gente tem a cefalexina, cefadroxila e a ceftiofur, que são usadas para infecções de pele, infecções urinárias, tecidos moles. E as sulfonamidas, que são as sulfametoxazol e a trimetoprima, que são usadas para infecções intestinais e urinárias. Nos humanos, as penicilinas usadas são a amoxicilina e o benzetacil, bem dolorido. Então, eles são usados para amidalite, sinusite, otite, infecções urinárias. As cefalosporinas, a gente tem a cefalexina, cefitranaxona e a cefuroxima, que são usadas para infecções respiratórias, urinárias e também até para meningite. E as sulfonamidas, também a gente usa o sulfametoxazol e a trimetoprima. Então, são usadas para infecções urinárias e infecções respiratórias. Olá, eu sou a Clara, sou acadêmica de Medicina Veterinária do 4º semestre. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o impacto ambiental que o descarte incorreto causa. Quando a gente descarta um antibiótico que sobrou na nossa casa, ou um antibiótico que não serviu para o nosso uso, acabou ficando na nossa farmacinha, que toda casa eu sei que tem, a gente acaba descartando esses medicamentos em água e a gente acaba descartando em lixo comum também. É difícil porque muitas vezes a gente nem é orientado a como fazer esse descarte correto, certo? Então, digamos assim, vou só ilustrar uma forma, tá bom? Digamos que você jogou o seu antibiótico que venceu ali no lixo comum, né? Deixou ali esperando para o lixeiro poder vir recolher. Esse lixo, provavelmente, se um animal for comer, ele também vai comer esse resíduo de antibiótico. Se chover, esse resíduo de antibiótico vai ser disseminado em todo o solo. E assim a gente começa a ter uma contaminação de solo.
uma contaminação também de esgoto, quando você joga na privada, quando você joga esse resíduo de antibiótico, às vezes líquido, em uma pia. Então, ele causa uma super bactéria com o tempo, né? Ele acaba também deixando de fazer bons efeitos na terapia. Isso resulta em tempo a mais no hospital para realizar um tratamento, porque quando a gente tem um tratamento com um antibiótico específico, como as cefalosporinas, e a gente tem essa resistência, não tem mais como fazer a utilização. Então precisa de outros fármacos a também assim agredir o nosso organismo, né? Eu vou ilustrar uma outra possibilidade, tá? Que aí seria mais em questão de agro. Digamos que uma vaca que é tratada com cefalosporina por mastite. Infelizmente, vacas têm bastante mastite, né? Elas têm uma recorrência de ali, né, de poder, na produção de leite, e acaba tendo essas mastite. Ela é tratada com a cefalexina, por exemplo, é também um antibiótico de seleção. E a cefalosporina, essa cefalexina, ela também é da classe da cefalosporina. Esse animal, se ele não é separado, se ele não é individualizado, essa urina, esse leite, essas fezes desse animal, ele vai estar, por mais que seja uma concentração mínima desse antibiótico, ele vai também estar contaminando o solo. O solo, geralmente, que as vacas ficam, são como adubo. Agora, imagina como que a gente faz para poder parar tudo isso, né? Imagina assim, que um adubo, ele vai servir para adubar umas plantas, verduras que chegam à nossa casa, certo? E a gente não tem uma noção se essa verdura ela foi contaminada de alguma forma. Chegando à nossa casa, chegando ao nosso alimento, ela também pode prejudicar a gente. Então, o certo é fazer incineração, o certo é deixar totalmente separado, em observação da forma correta, né? Então, o nosso intuito maior aqui é poder esclarecer o que esse impacto pode realmente ocasionar. E assim, é de uma dimensão que nós mesmos não conseguimos ter uma observação assim no nosso dia a dia. Parece totalmente inofensível você pegar o seu medicamento, descartar nos lixos, descartar numa privada. Então assim, é de uso consciente, é de uso responsável, sabe? Porque senão essa contaminação, ela vai gerar, a gente já tem estudos que relatam que logo vão ter superbactérias que nenhum tratamento. Imagina você não ter um tratamento de meningite, sabe? Então tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito esclarecedor e tem que ser muito detalhado em relação ao impacto que todo esse descarte incorreto pode ocasionar nas nossas vidas. Medicamentos descartados em águas que possivelmente serão contaminadas por esse fármaco, descarte em canteiros ou em locais de vegetação, até mesmo em lixo comum, beiras de calçadas, até mesmo em ruas, muros não utilizados, em mais algumas áreas vegetativas, até mesmo sendo descartadas em solos. Assim, os animais podem ser contaminados por essas águas. Animais marinhos, infelizmente, são vítimas também. Alguns animais também em situação de rua podem acabar ingerindo essa água, provocando outras doenças devido ao consumo da água contaminada. Assim, podendo levar o animal a algum tipo de enfermo, a internações. Até mesmo nós humanos podemos nos infectar através de contato via água ou também via solo, podendo hospitais lotar pela alta demanda de pessoas infectadas, causando assim um maior número de pessoas em UTI. Boa noite, eu me chamo Ariane, sou acadêmica do 4º semestre de Medicina Veterinária e conforme meus colegas orientaram, é de extrema importância que sejamos atentos à redução dos impactos causados por atitudes inadequadas e à preservação do meio ambiente. Você sabe como descartar corretamente um medicamento? Não se preocupe, porque esse é um aprendizado que vamos adquirir juntos.
Jamais descarte em lixos comuns, vasos sanitários e até no próprio solo. O correto mesmo é levar até uma UBS mais próxima, porque lá eles vão recolher esses medicamentos com os medicamentos que já estão presentes na própria clínica, na própria UBS, e eles vão fazer o processo adequado de descarte. Muitas vezes vai ser utilizado o processo de incineração. Então, não necessariamente tem uma forma correta de passar para vocês como descartar em casa, porque precisa desse protocolo adequado, né, que a UBS oferece. Mas a gente consegue ajudar de maneira indireta. Então, assim, por mais que pareça óbvio, siga certinho o protocolo que o médico tenha passado para você usar as suas medicações. Tem pessoas que precisam passar por várias medicações até o corpo responder a medicação certa, então vai gerando esse acúmulo numa caixa de medicamento que todo mundo tem em casa, vai gerando esse acúmulo, vai passando da data de vencimento e quando você vê não tem mais fim. Então não acumule, já vai vendo as suas caixas de remédio, ver o que tem vencido e já vai fazer essa junção e leve para até a UBS mais próxima, porque juntos a gente consegue ter o bem coletivo, né, e trazer o bem-estar para a nossa humanidade para a gente viver bem. Tá bom? Então, a gente fica com esses ensinamentos para vocês. E queria lembrar que nesse sábado, né, dia 11 de outubro, às 2h30 da tarde, no Colégio Arthur de Queiroz, Unidade 2, a gente vai ter uma palestra sobre essas medicações, sobre esse descarte correto das medicações. Se vocês tiverem perguntas, também vocês podem trazer pra gente. E a gente vai debater esses assuntos e eu aguardo a presença de vocês, tá bom?